Vamos para mais um capítulo das Crônicas de São Francisco, capítulo 29. Vamos juntos? Como o demônio na forma do crucificado apareceu várias vezes a Frei Rufino, dizendo-lhe que era vão todo o bem que fazia, pois não estava entre os eleitos a vida eterna. São Francisco, por revelação divina, o soube e fez reconhecer a Frei Rufino o erro em que acreditara. Vamos juntos nessa? Frei Rufino, um dos mais nobres homens de Assis, companheiro de São Francisco, homem de grande santidade, uma época sofreu, da parte do demônio, fortíssimos ataques e tentações na alma a respeito da predestinação, pelo que ficou todo melancólico e triste. É que o demônio lhe metera no coração que ele seria um dos condenados e não estaria entre os predestinados à vida eterna. E que assim seria em vão tudo o que fazia na ordem. E como perseverasse essa tentação por mais e mais dias, ele, por vergonha, não a revelasse a São Francisco. Não obstante, não abandonava as orações e abstinências usuais, e assim o inimigo começou a ajuntar tristeza sobre tristeza. E além do combate interior, combatia-o ainda de fora, com falsas aparições. Assim, uma vez lhe apareceu sobre a forma do crucificado e disse-lhe: ó, Frei Rufino, por que te afliges em penitências e orações, se não és dos predestinados à vida eterna? E crê em mim, porque eu sei quem escolhi e predestinei, e não no filho de Pietro Bernardone. Caso te diga o contrário, ainda não lhe perguntes nada a este respeito, porque nem ele nem outro sabe alguma coisa, já que não são o Filho de Deus. Crê, porém, em mim, quando te digo com toda certeza que estás no número dos condenados, ó filho de Pietro Bernardone, teu pai. E também o pai dele estão condenados. E quem quer que os siga está enganado. Dito isto, Frei Rufino foi tão entrevado pelo príncipe das trevas que já perdia toda a fé e todo o amor que tivera a São Francisco. E não fazia mais questão de dizer-lhe coisa alguma. Mas o que ao Pai Santo não disse, Frei Rufino revelou-lhe o Espírito Santo. Assim, vendo pelo Espírito Santo o tamanho perigo de seu frade, São Francisco mandou a ele Frei Maceu, a quem Frei Rufino respondeu ralhando: que tenho eu a ver com Frei Francisco? Então, Frei Maceu, todo repleto da sabedoria divina, e reconhecendo o engano do demônio, disse: ó, Frei Rufino, não sabes tu que Frei Francisco é como um anjo de Deus, que iluminou tantas almas no mundo e por quem recebemos a graça de Deus? Por isso quero, de bom ou mau grado, tu venhas comigo a ele, pois vejo claramente que estás enganado pelo demônio. E dito isto, Frei Rufino levantou-se e foi a São Francisco. E São Francisco, vendo-o vir de longe, começou a gritar: ó, Frei Rufino, triste homem em quem acreditaste. E ao chegar, Frei Rufino, São Francisco narrou-lhe em ordem toda a tentação que o frade sofrera do demônio por dentro e por fora, mostrando-lhe claramente que quem lhe aparecera era o demônio, e não Cristo, e que de modo algum deveria dar assentimento às suas sugestões. Mas quando o demônio te disser: estás condenado, responde: abre a boca, que eu te cago dentro. E sirva-te isto de sinal de que se trata do demônio e não de Cristo. Que assim lhe dereis tal resposta, imediatamente ele fugirá. Mesmo isto deveria ter servido de indício de que era o demônio,
o fato de que ele te endureceu o coração a todo o bem, o que é próprio do seu ofício. Ora, Cristo bendito não endurece jamais o coração do homem. Fiel, antes o amolece conforme o que diz pela boca do profeta. Eu vos tirarei o coração de pedra e dar-vos-ei um coração de carne. Então, Frei Rufino, vendo que Frei Francisco lhe contava por ordem toda a maneira de sua tentação, compungido por suas palavras, começou a chorar fortemente, a reverenciar São Francisco e humildemente reconhecer a sua culpa em haver-lhe escondido a tentação. E assim ficou de todo consolado e reconfortado pelas admoestações do Pai Santo, e mudou inteiramente para melhor. Depois, enfim, disse-lhe São Francisco: vai, filhinho, confessa-te e não abandones o zelo da tua habitual oração. Tenho certeza que esta tentação te será de grande utilidade e consolo, e em breve terás a prova disso. Volta Frei Rufino à sua cela na floresta, e em meio às lágrimas e à oração, eis que lhe aparece o inimigo sobre a forma de Cristo, segundo a aparência exterior, e diz-lhe: ó, Frei Rufino, não te disse eu que não cresces no filho de Pietro Bernardone? Que não te fadigasses com lágrimas e orações, porque afinal estás condenado? De que adianta te afligires enquanto vivo, se quando morreres serás condenado? De súbito responde Frei Rufino: abre a boca, que eu te cago dentro. Com o que, indignado, e de imediato o demônio partiu. Com tamanha tempestade e estremecido das pedras do monte Subásio, acima deles, que durou por longo tempo o desabamento das pedras a caírem abaixo. E com tanta força se chocavam uma nas outras ao rolarem, que faiscavam chamas terríveis pelo vale, e ao terrível estrondo que faziam. São Francisco e seus companheiros, com grande espanto, saíram da residência para ver que novidade era aquela. E ainda hoje se enxerga naquelas partes aquele enorme desabamento de pedras. Então Frei Rufino percebeu com toda segurança que era o demônio que o vinha enganando. E voltando a São Francisco, lança-se por terra a seus pés e reconhece a sua culpa. São Francisco reconforta com doces palavras e manda-o de volta inteiramente consolado à cela. Ali, estando ele em devotíssima oração, apareceu-lhe Cristo bendito, aquece-lhe toda a sua alma com o divino amor e diz: bem fizeste, filhinho, porque creste em Frei Francisco, pois quem te entristecera era o demônio, mas eu sou Cristo, teu mestre, e para bem certificar-te disso, eu te dou esse sinal, que enquanto viveres não sentirás jamais tristeza nem melancolia. E disto isto partiu Cristo, deixando com tanta alegria, doçura de espírito e elevação de mente, que dia e noite ele vivia absorto e elevado em Deus. E dali em diante esteve tão firme na graça e na certeza de sua salvação, que ficou inteiramente transformado em outro homem, e teria ficado dia e noite em oração a contemplar as coisas divinas, se os outros lhe permitissem. Por isso, dizia São Francisco, que Frei Rufino fora nesta vida canonizado por Cristo, e que, exceto em sua presença, não hesitaria chamá-lo de São Rufino, ainda que estivesse vivo na terra. Em louvor de Jesus Cristo e do pobrezinho Francisco. Amém. Capítulo forte, mensagem forte, porque quando estamos no caminho do bem, pautado pelos nossos propósitos e pelo aquilo que a gente ama, fazendo as coisas boas, praticando bem, fazendo que o teu coração te enche de harmonia e paz e amor. Ou seja, estando no bom caminho,
seremos tentados. Coloca a figura do demônio, tentados pelo mal, pelas maledicências, pelas vicissitudes, pelas coisas mundanas, que às vezes nos deixamos envolver com tamanha força que perdemos, assim, o nosso contato com o sagrado, o nosso contato com Deus. E é dessa forma que essa história vem nos revelar, vem nos mostrar. Trazer para nós essa vigilância. Onde Jesus fala, vigia e ora. Vigiar é o que nós temos que mais fazer. Porque constantemente estaremos envolvidos sobre essas tentações que irão nos tirar do bom caminho. Que irão falar para a gente assim, não, esse caminho seu não é aqui. Estão te usando, estão fazendo mal. Vaza daqui, isso não é bom. Então, avalia, observa, ora. E por talvez ele estar um pouco perdido nessa conexão, que às vezes a gente se perde realmente, ele teve um merecimento que tocou a alma de Francisco, que fez com que Frei Maceu fosse até ele e lhe apontasse que tome cuidado, você está sendo atentado pelo demônio. E o fez a ir a São Francisco, de ir se ater com Francisco, onde São Francisco revela para ele que ele estava deixando a obra, estava deixando o contato com as coisas belas, com sua missão, com seus propósitos, ouvindo quem não prestava. Aquele que quer tirar do caminho, aquele que quer dividir, o opositor. E muitas vezes é essa visão, é esse time que a gente tem que ter. De observar até que ponto é divino e até que ponto não é. Para muitos é muito difícil, mas quando a gente deixa de ouvir talvez o nosso coração, eu acho que fica mais difícil ainda. Então, assim, se estás num bom caminho, tenha certeza que o mal, o contrário, vai querer te tirar, vai querer te afastar das coisas boas, daquilo que você está fazendo de bom para a sua vida. Mas tenha certeza e tenha fé que a luz maior de Jesus, Deus, aqueles que você confia e acredita com todo o seu amor e vigor, não te abandonam. Estão sempre com você para lhe afastar todo perigo, para te dar uns toques, umas orientações, mas afinal, no final, o maior agente de mudança dessa situação é você mesmo. É você realmente se ater a isso, reconhecer e mudar. Porque senão você vai ser envolvido mesmo e você vai sair do caminho. Muitas vezes as pessoas não querem ir pelo caminho para pegar atalhos. E esses atalhos, que essas energias negativas no envolto que estão a nos chamar, para nos tirar do caminho. Então observe bem atentamente o que você está buscando. Bom, é uma passagem fantástica, né? E aqui como fala, né? Ele trouxe a oração, São Francisco fez ele buscar o contato de novo com o divino, com a essência dele, para que ele não se perdesse, de certa forma, em tudo aquilo que ele conquistou. Então, é a mensagem que fica para nós no dia de hoje, que a gente observe, que a gente não se deixe levar, que a gente não abandone o caminho tão facilmente, né? Como estava quase abandonando, né? Frei Rufino. Trilhe seu caminho, acredite, porque, como falado aqui, Deus não coloca amargura no coração. Deus não coloca dúvida. Deus não te afasta do sagrado, não te afasta das coisas boas. E isso é aquilo que quer te tirar do caminho,
do progresso e da evolução e quer te tirar o potencial que você tem dentro de você. Então, é uma passagem muito linda, que deve ser ouvida, lida, relida, para que a gente realmente sempre vigie e a gente tenha dentro de nós a certeza daquilo que a gente quer, daquilo que a gente carrega e daquilo que a gente acredita. Fiquem com Deus, interpretem também da sua forma, paz e bem.